E aí, como que você foi no Enem? Não poderia deixar de trazer a minha visão sobre as questões. Eu separei 19 questões de ciências humanas e suas tecnologias, principalmente as de geografia, para comentar aqui com vocês. Então, a primeira questão, ela fala sobre agricultura urbana. O que esse exercício quer mostrar é que as áreas urbanas também podem ser aproveitadas para agricultura. Então, a primeira coisa que você deve imaginar é que existem áreas na cidade que não são ocupadas com casas e que nessas áreas você poderia, por exemplo, usar para fazer uma horta e coisas assim. Portanto, na minha opinião, a resposta é a utilização de espaços que antes eram ociosos. Esse exercício mostra um gráfico que demonstra que há uma queda na taxa de fecundidade ou de fertilidade, que é a taxa de filhos por mulher, e pergunta qual que é a causa. E a principal causa para isso, dentre as opções, é a mulher inserida mais no mercado de trabalho, tendo menos tempo e outras prioridades ao invés de ter filhos. Esse do solo eu achei o mais difícil, confuso na verdade. Ele demonstra ali uma série de degradações que são feitas no solo, principalmente pela ocupação humana, e pergunta por que que é tão difícil, que é quase impossível fazer recuperação. Eu, pelo que eu dei uma pesquisada em outras correções extraoficiais, a galera tá falando que é essa da decomposição do substrato. Mas eu fiquei assim, tipo, meu coração mandaria eu marcar o da fertilidade, mas não sei não. Esse cultivo do cacau, sem precisar fazer o desmatamento, é uma coisa bem interessante, é um tipo de sistema agroflorestal. E a pergunta é justamente que tipo de exemplo que é esse cultivo do cacau. É uma forma de uso sustentável, achei facinho esse exercício. Já esse fala sobre as favelas que existem em áreas onde antigamente eram manguezais e pergunta qual que é a consequência disso. A consequência é justamente a alteração do espaço geográfico. As outras alternativas não tinham muito a ver, né? Esse exercício fala que a causa do desmatamento na Amazônia atribuir apenas à soja é limitar demais as causas, porque existem razões históricas. Você deve ter estudado desde a época da grilagem de terras. Então, a resposta que eu marcaria é a ocupação de áreas que eram devolutas. Esse exercício bem interessante, ele traz primeiro algumas revoluções que a corrida espacial pode trazer e a outra faz uma crítica, que é como se fosse um habitante nativo assim do Brasil falando, olha, fique esperto, hein? Então, primeiro ele fala sobre possibilidades e depois ele fala sobre preocupações. Então, por isso que eu marcaria essa alternativa. Esse aí é um exercício que fala sobre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, bem interessante também, que fala da região fronteiriça. E a resposta disso, na verdade, são as razões que ele quer saber, e essas razões são políticas, ideológicas, entre países diferentes. Por isso que eu marcaria essa alternativa. Nesse, um líder indígena traz uma situação de degradação ambiental e a pergunta é se ela tem relação com o quê? E a relação é com a exploração predatória. Esse aqui é um dos exercícios que eu achei mais interessantes, até conceituais, que ele traz a questão do protecionismo na Europa de dois grupos diferentes. Primeiro, qual que é a posição do setor agropecuário da União Europeia e depois do setor industrial. E é uma situação meio hipócrita, porque de um lado eles defendem o protecionismo, o direito deles se protegerem e acabam não comprando produtos agropecuários do Brasil para favorecer os produtores locais. Por outro lado, eles lutam pela abertura do comércio da prática de livre comércio entre os blocos para que os produtos industriais deles sejam mais comercializados aqui dentro do Mercosul. Por isso que a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é essa aqui das barreiras. Barreira fitossanitária é estabelecimento de regras que dizem, por exemplo, que a laranja que é produzida no Brasil tem um fungo ou que pode trazer alguma doença para a produção agrícola deles. Daí eles acabam barrando a entrada dos produtos nossos, fazendo com que os produtos deles, que são mais caros, já que a gente tem mais condição de produzir, esses produtos deles acabam sendo consumidos pelos consumidores europeus, ao invés de comprar os nossos, que são mais baratos e até de melhor qualidade. Esse talvez seja um exercício de história, mas também ele é interpretativo, ele traz a questão do antissemitismo na Europa, e daí esses judeus vindo para o Brasil em busca de oportunidades e, na sequência, tendo dificuldades também de aceitação aqui no Brasil, tanto por uma questão de brasileiros acharem que eles estavam roubando o emprego, tanto por questões ideológicas. Por isso que a alternativa correta é essa daqui. Exercício bem legal do Enem ter trazido para a gente poder pensar. Ele explica a diferença de concorrência, que seria uma concorrência leal, tal,
e com práticas que são práticas do sistema capitalista, que são práticas abusivas. As mais conhecidas são formação de trusts, cartéis, monopólios, oligopólios, e ele traz duas alternativas que eu fiquei meio em dúvida, porque a holding também pode ser uma forma de oligopolizar o mercado. No entanto, a prática do dumping, ela é uma prática que normalmente ela é considerada uma prática abusiva, por isso que eu marcaria essa aí. Ah, e o dumping é quando um país ou uma empresa força os preços abaixo do valor de mercado, vende produtos muito mais baratos do que, às vezes, até o custo de produção. Isso serve para poder quebrar as outras empresas e depois acabam monopolizando o mercado. Essa aqui também talvez seja de história, mas ela fala da Declaração Balfour e mostra que o Reino Unido, desde do período que ele teve, final da Primeira Guerra Mundial, que ele ficou responsável pelo controle da região ali da Palestina, que antes era do Império Turco-Otomano, ele teve dificuldade de lidar com a questão territorial entre os palestinos e israelenses. Então, é essa alternativa aqui que é a correta. Essa do Himalaia é baba, né? Para quem manja de geografia, pergunta a causa do Himalaia, da formação do Himalaia e ao choque de placas tectônicas. Esse exercício também achei facinho, mas é interessante. Ele mostra um planeta aquecendo e embaixo as consequências disso, que são os aumentos dos eventos extremos, tanto de chuva quanto de secas. E pergunta o que deve ser feito para reduzir os impactos que a gente vê nessas imagens. E o que deve ser feito é reduzir a emissão de gases do efeito estufa, reduzir a emissão de carbono. Esse aqui eu não sei se é um exercício de sociologia, mas ele tem muito a ver com geografia quando fala do lugar. O lugar é aquele espaço que a gente tem uma vivência, sentimentos. Então, às vezes você lembra, por exemplo, eu lembro do sítio, eu lembro da minha avó, das músicas sertanejas que meu avô gostava de cantar e de ouvir. E nesse caso, o sertão para ele é a avó bordando. Portanto, isso traz laços socioafetivos, e essa que é a resposta correta. Esse outro exercício aqui fala sobre o cerrado e as práticas de agropecuária avançando sobre a região, e daí quem morava na região anteriormente, tem o trabalho mais tradicional, acaba sendo incorporado pela lógica capitalista de produção. Então eu entendi como se fosse os moradores locais sendo cercados e não tem muito o que fazer. E achei muito forte a forma que está escrito, que está dizendo que inviabiliza, mas ainda assim eu marcaria essa alternativa. E por último, mais um exercício legal que o Enem trouxe, bem interessante, bem de geografia, que fala sobre a situação de Xinjiang e dos uigures na China. Uma população tradicional que é muçulmana, diferente da maioria da China, e o governo chinês ele incentiva que chineses mudem para essa região e ali eles vão fazendo um processo de acabar com a cultura local. Isso para evitar que esses povos lutem pela sua autonomia e independência. Então é uma questão de preocupação da China para a manutenção do seu território. Bom, espero que você tenha gostado desse breve comentário sobre as questões. Se você tiver alguma dúvida mais específica, deixe nos comentários que eu posso fazer um vídeo detalhando mais. Eu fiz dessa forma para não ficar muito longo e cansativo para vocês. Comenta aí se vocês acertaram a maioria das questões e até o nosso próximo vídeo. Valeu!